O ábaco do vô Felipe, página 46. Você já aprendeu alguma coisa interessante com os idosos? O que eles ensinaram para você? Eu amava ficar ao lado da minha avó, ouvindo suas histórias. Tinha umas histórias bem interessantes e eu aprendia muito com ela. E você? Vamos ler esse relato de hoje? O ábaco do vô Felipe. 3 vezes por ano, meus pais me levavam até a casa do vô Felipe e da vó Polly para comemorar as festas judaicas. Meus pais nunca ligaram muito para a tradição. Minha irmã e eu também não. Mas a gente sempre ia a essas festas porque meus avós ligavam e também era uma chance da família inteira se reunir. O vô Felipe e a vó Polly eram os pais do meu pai. Eles nasceram na Ucrânia, que naquela época fazia parte da Rússia. Para escapar de lá, onde muitos judeus foram perseguidos só porque eram judeus, eles rastejaram escondidos através de uma plantação de milho, cruzaram a fronteira e pegaram um navio para o Brasil. Acabaram indo morar em Porto Alegre. O que você faria se tivesse que se mudar sozinho para a Rússia? Ia ficar apavorado, não ia? Pois muita gente veio da Rússia e de outros países para o Brasil no fim do século passado ou no início deste. Lá na Europa não havia trabalho para todo mundo e as pessoas estavam passando fome ou eram perseguidas, como meus avós, por seguirem outra religião. Precisava ter muita coragem para sair de lá e se mudar para tão longe como o Brasil ou os Estados Unidos. Devia ser tão estranho para eles como seria para nós ir morar na Rússia. Quando o vô Felipe e a vó Polly chegaram ao Brasil, só falavam russo e litie. Tiveram que se virar para aprender português e conseguir ganhar a vida. No começo, o vô Felipe vendia tecidos de porta em porta. Acabou juntando dinheiro e abriu uma loja no centro da cidade. Nas tardes em que minha mãe me levava ao centro para fazer compras, passava sempre comigo na loja. Era uma sala comprida, com um pouco escura, com rolos grandes de tecido nas prateleiras. Meu avô pegava os rolos para mostrar aos clientes e eles faziam um barulho gostoso quando caíam pesados no balcão. Eu adorava ver aqueles metros e metros de tecido colorido, mas o que eu mais gostava mesmo era da máquina de calcular do vô Felipe. Naquela época ainda não existiam calculadoras como as de hoje, muito menos computador. No canto do balcão ficava uma máquina registradora, dessas que a gente ainda vê de vez em quando nas lojinhas antigas. Tinha muitas teclas de números e uma manivela grande ao lado que fazia trim quando alguém acabava a conta. Mas não é dessa máquina que eu estou falando, não. Os funcionários faziam contas na registradora, mas meu avô usava outra coisa muito mais simples, uma armação de madeira com fileiras de arame onde corriam umas bolinhas. Era o que se chama ábaco, uma das máquinas de calcular mais antigas que existem. Até hoje ainda se usam esses ábacos na China, na Rússia e em alguns outros países. Trocando ideias. Por que o autor ficou tão impressionado com o ábaco? Qual é a época dos acontecimentos relatados? Que pista nos ajudam a descobrir isso? Bom, dá para pensar aí que ele falou que não tinha computador, não tinha nada dessas coisas eletrônicas. E ele falava que a mãe levava, então foi do passado, na infância dele. E ele não fala a idade de hoje, mas provavelmente já tá grandinho, né? Dá uma olhada nessas ilustrações que falam sobre a fuga dos ucranianos e também como é a Ucrânia.
beijo e até a próxima aula!